Esses dias eu dei uma palestra para uma empresa aérea e eu estava comparando o consumo, a eficiência, não o consumo, a eficiência de um avião a hélice, que é o ATR, comparando ele com um Renault Kwid, que é o carro mais econômico aí do Brasil, né? Que faz 17 km com litro. Mas o Kwid leva 4 pessoas. Esse avião leva 78, consumindo 1,01 litro por quilômetro. Aí você pensa, pô, cara, é muito mais gastão o avião, né? Mas para você levar essas mesmas 78 pessoas, você ia precisar de 17 Kwids. Aí você divide um pelo outro, aí você vê que, pô, o Kwid gasta 1,76 para levar o mesmo número de pessoas. Faz 1,76 km com 1 litro. E o avião faz 1,01 com 1 litro de combustível. Então o avião é muito mais eficiente do que um Renault Kwid. Uma surpresa. Então o avião, ele não foi inventado, por incrível que pareça. É diferente de você, tipo, inventar uma roda. Que alguém falou, pô, se eu fizer esse negócio redondo, ele vai rodar melhor. O avião, ele veio crescendo, assim, cada interação da humanidade, os caras já tinham o Leonardo da Vinci já tinha desenhado planador. Aí, teve um cara que fez planadores, e ele fez mais de 1000 voos com planador, ele só não tinha motor. Era o quê? Era tipo de uma estrutura leve? Isso, tipo uma asa delta menorzinha. Tá. Ele ia para um topo da montanha e se jogava. Entendi. Tudo pela ciência. Planava bastante. Tem uns malucos também que com a asa lá no começo. Aqueles que aparecem, morreu muita gente. Esse cara mesmo, ele acabou morrendo num dos acidentes dele, mas ele falou assim, tudo pela ciência. E aí o Santos Dumont aprendeu muito com ele, os irmãos Wright, os americanos, aprenderam também. Então, assim, é uma coisa que veio acontecendo, não foi uma pessoa só. Eu diria... deve ser um dos mais antigos da humanidade. Acho que desde o Ícaro, não tem a parábola do Ícaro lá. Esses dias eu estava conversando com um ex-coronel da Força Aérea, e ele falou um negócio interessante, assim, que eu não tinha parado para pensar ainda. Que o Santos Dumont, ele foi o primeiro que saiu do chão, assim, em uma rampa. O chão era plano, então ele acelerou e ele saiu do chão em um terreno plano. Coisa que os Wright Brothers, eles precisavam de uma rampa para descer. E aí tem esse negócio da catapulta e tudo mais, mas a catapulta eu ignoro, porque não era bem uma catapulta. Aquilo gerava um vento relativo para ele conseguir sair do chão. Mas essa parte de decolar plano entra diversos cálculos, que aí o Santos Dumont foi um pioneiro mesmo disso. Mas a gente não pode apontar uma pessoa só como inventor do avião, não existe isso. Foi uma criação da humanidade, assim, desde os tempos remotos lá. E canadense eu não sei, mas tem um... Que é assim, se você pergunta no Brasil quem inventou o avião, foi Santos Dumont. Aí você pergunta pro resto do mundo quem inventou o avião, os caras falam foi o Dumont Wright. E aí na Nova Zelândia é um cara lá. Tem um cara lá. Tem um cara lá, E recentemente saiu um cara, Gustav Whitehead. Esse era um alemão que foi para os Estados Unidos e tem um cara lá que está pesquisando, achando que os irmãos Wright realmente foi uma fraude, que eles não fizeram o que disseram que fizeram, mas que esse Gustav Whitehead em 1901... Nossa! Porque os Wright Brothers foi em 1903, Santos Dumont foi em 1906. O Gustav Whitehead, em 1901, ele voou com um avião com motor e é registrado num jornal lá dessa cidade que ele morava, que o pessoal fechava até as ruas para ele poder fazer o voozinho lá. Então tem um carinha aí que tá pesquisando isso, um cientista. Olha só. Então de repente modifica tudo, aí passa a não ser mais os Wright Brothers e... Quais foram as grandes mudanças, assim, da história da aviação? Turbina, quando aparece... Isso, na Segunda Guerra, acho que foi a principal. Foi a principal? Porque sempre foi motor, né, convencional, que é um motor 2 tempos ou motor 4 tempos, que é igual que a gente tem no carro. Entendi. Aí depois teve motor radial, teve até motor rotativo na aviação, mas o grande salto da aviação foi o motor a jato, que os alemães, quando fizeram as bombas V1, V2 lá com motor a jato, esse foi o grande salto da aviação por causa da velocidade, é muito mais confiável, tem muito menos partes móveis no motor a reação do que num biela, pistão, tucho, válvula, carburador. Não tem nada disso no motor a jato, né? É um disco que tá rolando, comprimindo o ar e já põe na câmara de combustão um maçarico, queima, já gira uma turbina que puxa o ar da frente de novo e vai assim. Depois da turbina, da jato... Então hoje a gente já mexe em detalhes, porque cada geração de motor, ela é
até 15, 16% mais eficiente que a anterior em consumo de também? Em consumo de combustível. Que é o grande funil aí, que é o grande funil. Para cair no preço de passagem e tudo mais. Você olha os motores dos aviões antigos, você vê que ele embaixo da asa ele era magrinho, era um motor magrinho assim. Aí você olha o motor hoje é um bicho largo pra cacete. Isso quer dizer o quê? Que tem mais ar passando por fora do motor do que por dentro. Tá. Isso gera mais potência com menos consumo de combustível. Então você faz uma força para girar esse negócio grandão. É como se fosse uma hélice carenada. Tá. E é extremamente eficiente. Então quanto mais largo for o motor, quanto mais ar passar por fora, mais eficiente ele é. Então existe, obviamente, um tamanho máximo de motor que você pode chegar, senão o avião tem que ficar em cima de perna de pau para poder decolar, né? Mas isso é um grande avanço. E a aviação está sempre, né? A aviação, por exemplo, ela é culpada por 6% do aquecimento global. É mesmo? É. O que ela faz? Ela queima combustível, queima carbono pela queima do carbono. E, pô, aí você fala, pô, só 6% é pouco. Mas todo mundo bate muito na aviação, né? Não, vamos parar de voar, vamos andar de trem, vamos não sei o que lá. E os carros, acho que são 25% responsável. Mas ninguém fala assim, vamos parar de andar de carro. E por que a aviação é tão atacada? Sendo que ela também é uma das que mais trabalha para emissão de poluentes, para diminuir. Esses dias eu dei uma palestra para uma empresa aérea e eu estava comparando o consumo, a eficiência, não o consumo, a eficiência de um avião a hélice, que é o ATR, comparando ele com um Renault Kwid, que é o carro mais econômico aí do Brasil, né? Que faz 17 km com litro. Mas o Kwid leva 4 pessoas. Esse avião leva 78, consumindo 1,01 litro por quilômetro. Então aí você pensa, pô, cara, é muito mais gastão o avião, né? Mas para você levar essas mesmas 78 pessoas, você ia precisar de 17 Kwids. Aí você divide um pelo outro, aí você vê que, pô, o Kwid gasta 1,76 para levar o mesmo número de pessoas. Faz 1,76 km com 1 litro. E o avião faz 1,01 com 1 litro de combustível. Então o avião é muito mais eficiente do que um Renault Kwid. É muito legal isso, cara. Eu botei isso em gráfico assim, o cara, puta, eu nunca tinha pensado nisso. O Concorde e o supersônico, qual é a diferença da tecnologia? Isso era beberrão. É? É. Porque você tem que comprimir tanto ar para poder ultrapassar as moléculas, né? Ultrapassar a barreira do som, que você consome uma energia gigantesca para fazer isso. E é por isso que é tão afunilado lá, porque você precisa furar essa barreira. Então o consumo de combustível é muito alto, você precisa ter um pós-queimador para aumentar muito sua potência. E pós-queimador é, tipo, você já queimou o combustível lá dentro do motor e ainda joga mais combustível com chama ali atrás para queimar de novo e dar um impulso. Então o Concorde ficou inviável por causa do consumo. Ele bebia tanto que a passagem tinha que ser muito cara. E aí ele se tornou inviável baseado nas crises que teve de petróleo e tudo mais. E tinha a questão do barulho também. Porque o supersônico... Não, as pessoas não ouviam o barulho do avião em si, mas ouviam o sonic boom. Porque o avião passa, daqui a pouco, pá! Dá aquela explosão na sua casa, você, por que tá acontecendo? Estão me atacando aí. É o boom, é o sonic boom, né? Hoje já existe uma outra tecnologia para diminuir esse ruído. Então já tem empresas aí, a Boom, o nome da empresa é Boom. Eles estão fazendo um avião. Não é um nome bom para empresa aérea. Vamos falar a verdade. O cara que criou isso já começou errado. E eles estão criando aí um avião para 30 passageiros, que é supersônico, a executivo. Golddown, empresas de navios. E vai ser mais. E estão com consumo em mente também, né? Vai ser um motor que não vai consumir tanto. Mas a aviação, assim, ela tá trabalhando para 2035, que tá aí, né? A gente tá em 23 já. Em 2035 a gente vai emitir só 50% do que emite hoje em poluentes. Ou vai neutralizar carbono. Elétrico não tem um caminho pro elétrico. O problema do elétrico é a bateria. É o peso das baterias. É o peso da bateria. Então você pega o peso do combustível. Uma viagem daqui pra Europa são 90 toneladas de querosene para queimar. Pesa 90 toneladas só de combustível? Só de combustível para fazer um cruzamento. Aí, se você botar 90 toneladas de bateria, ela não vai ser 30% a eficiência do que ela vai acabar muito antes do que o querosene. Você tá no voo e vê a bateria do seu voo acabou. Ficando vermelha, né? Entrar no modo de econômico. Meu Deus.
Então a bateria, ela vai funcionar para voos curtos, assim, 1 hora, 1 hora e meia. Ou também achar uma bateria mais eficiente, mais leve também, né? A gente nunca sabe a tecnologia, né? Exatamente. Mas tem os drones, né? Os carros voadores, que são os drones aí para 4 pessoas. A tecnologia do drone, ela começou com aparelhos pequenos e agora estão testando em coisas grandes, maiores. Isso que a gente vê é para valer ou são só doidos que estão... Você acha que é um caminho? É um caminho. E a Evo, que é uma empresa da Embraer... Os caras... Evo de mal? De Evolution. Ah, tá. Não, é Evo... Olha os nomes. Eles estão mandando bem aí nessa parte de voo autônomo. A ideia deles é o quê? É tipo um drone para 4 pessoas, ou acho que aí 4 a 6 pessoas. E é um avião autônomo. Mais barato que o helicóptero. Mais barato que o helicóptero, não precisa de piloto. E você entra, ele dá partida e vai te deixar na estação do Brás. É assim que funciona. Você entraria num troço desse? Eu entraria, cara. Eu confio em entrar e depois eu ver o resultado. Eu sou um cara que eu acredito muito na tecnologia. É porque assim, tem tanta salvaguarda nesse negócio da aviação. E isso tá demorando muito mais porque precisa ser extremamente seguro. Porque se você vai botar a pessoa lá dentro, é diferente de, esse avião é teu, você faz com ele o que você quiser, então... Se é uma rota comercial. Agora, se vai entrar passageiro, já tem que ter um determinado nível de redundância. Entendi. E aí eu acredito muito, né? Os caras conseguem arrumar umas soluções para uns problemas, cara, que são fantásticos. Isso me faz ser apaixonado pela aviação. Mas o drone, o funcionamento do drone qual que é? São 4 hélices... Ou mais. Ou mais? Ou mais. No caso do Evo, se eu não me engano, ele até tem uma mini asa com um motor que faz a propulsão dele. E ele usa os outros rotores mais para decolagem e descida. Tem um que é desse tipo, eu não sei se é o Evo tem mesmo. Foto, ele acha alguma coisa? Como que ele coloca lá para buscar isso daí? Evo Embraer. Evo, EVO? EVO, Aí a gente vê a fotinho dele aí. Cara, eu tô muito afim de ver essas paradas. Aquela ideia... Só de sair do trânsito já... Pensou... Para aeroporto ia funcionar bastante para Guarulhos, mas aquela ideia de carros com asa que a gente via antigamente nos projetos, isso não vai rolar, né? Nunca. Asas retrátil, vai. Nunca. E por quê, né? É tão simples. Um cara não sabe dirigir no trânsito, ele já bate o carro. Imagina um monte de gente voando com um avião de asa, cara. Então nunca vai funcionar isso. Eu até fiz um vídeo uma vez e o pessoal pega no meu pé assim, você não acredita em nada, né? Pô, eu acredito em um monte de coisa, eu tô falando como uma aviação é segura. Mas o carro voador não vai funcionar. Tu tem que... É tão deficiente em matéria de energia que tem que ir pra uma estrada, tem que ter um espaço pra decolar. Porque você tá no trânsito também, como é que você vai decolar? Não vai. Por isso que o drone ele vai pra cima, o drone vai ter um heliponto lá, ele sobe, vai ter toda uma regulamentação de espaço aéreo e tudo mais. Olha lá, ó. Mas tem seria o quê? 2, olha, ele tem 2 hélices propulsoras, tá vendo, no fundo, e ele tem 2, 4, 6, 8 conjuntos. Por cima. E aí... é diferente do que eu imaginava. Eu vi um da Airbus, que também tá fazendo, e a minha preocupação é o seguinte, um drone normal, esse que eu e você... Pilota, eu perdi o meu drone, fiz besteira que perdi um drone. O que você fez? Eu fui andar em cima da água. E aí bateu? E o sensor dele de altitude em cima da água não funciona direito. Ele dá uma bugada, né? E aí eu achei... bem baixo, então. Eu tava baixo, eu tava seguindo um surfista. E a última coisa que eu vi foi a onda. Olha a onda! Aí tem aquela imagem da onda e depois perdeu o sinal. Perdi. O que era? Qual modelo que era? Era uma Vic Air 2. Eu perdi uma Vic 2. Bateu numa árvore porque não tinha sensor traseiro. O que eu tenho agora tem sensor traseiro também. Aí eu fui fazer aquela bonita, sabe aquela que você vai vindo de trás, vai subindo, aí de repente, pá, sumiu. Dá uma dor, né? Aí fui ver no mapinha, putz, é uma floresta. E aí fui lá, nunca mais achei o drone. O meu ainda tava uns... Ali onde ele tava, acho que tinha uns 2 metros, talvez mais, de profundidade. E eu falei, não vou nem ir lá. Tem que andar pra caramba. Nadar pra caramba. Mesmo que pegasse, não vai. Eu queria pegar só o cartão. Porque como eu tinha um monte de cena gravada já, pelo menos recuperava isso, mas nem isso. Mas você ia falar o quê de drone? Então, eu vi o da Airbus e eu fiz uma pergunta lá. Porque a minha preocupação é a seguinte, no drone, se ele quebrar uma pá, só uma pá, já descontrolou todo e já vai pro chão. E isso aí? Como que é a redundância disso? Se falhar porque um avião, se falhar um motor, o outro mantém o avião voando, E esse drone aí, como é que faz esse negócio? Aí essa não tem a resposta ainda, não. A resposta que eu tive, a politicamente correta da engenheira, chefe do projeto da Airbus foi,
não, a gente certifica ele de acordo com a EASA, os padrões de segurança da EASA, não sei o que lá. Falei, bom, beleza, não respondeu minha pergunta, porque eu vou ter que ler o documento da EASA inteiro pra saber agora. Mas é um negocinho legal, cara. Legal. Vou esperar você voar e depois eu vou. Já fico Tamo junto.